Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem prático explicando como a gente pode configurar a nossa aplicação Spring Boot, né, para receber a autenticação dos usuários através de redes sociais como Google, LinkedIn, GitHub. O processo é bem parecido para todos eles, alguns têm algumas diferenças, então a gente vai dar uma olhadinha nelas. Mas o que a gente vai estar fazendo basicamente hoje é uma aplicação bem parecida com essa, web, aqui, em que você vai pedir para o usuário, né, se logar e ele vai ter a possibilidade de fazer login utilizando a rede social, né, a gente utilizando ali o Alt2, beleza? Então ele vai poder clicar lá, escolher qual rede social ele quer utilizar para se autenticar na sua aplicação e ele vai conseguir se logar lá, vai aparecer a informação dele, né? Pode trocar lá, logout, escolher qual conta ele quer utilizar, por exemplo, beleza? E ele consegue fazer login e fazer logout. A ideia é essa, tá? Então vamos lá. Como eu falei, hoje esse tutorial aqui vai ser algo bem prático mesmo. Então a gente vai começar direto com a mão na massa, ok? A gente vai precisar aqui, né? Iniciando pelo começo, a gente vai estar utilizando a versão mais nova do Spring Boot e do Spring Security, que a gente vai precisar para utilizar para autenticação, beleza? Ok, a gente pode dar um nome aqui. Alt Social. Beleza? É isso aí. Vou botar alguma coisa mais hoje aqui. Beleza? E a gente vai precisar de algumas dependências aqui. No caso, a gente vai estar utilizando web para a gente fazer a exposição do nosso endpoint ali, para permitir que o nosso usuário, né, ele consiga entrar. A gente vai estar usando o Alt2 Client, ok. A gente vai estar utilizando, né, Spring Security, vai ajudar a gente aí nessa, fazer a maioria das configurações necessárias, e o Timeleaf, que é para a gente estar expondo, a gente ter a possibilidade de expor páginas, né, personalizadas aqui do nosso projeto, ok? A gente vai utilizar o Gradle, mas você tem a opção de utilizar com o Maven também. As configurações são bem parecidas, né? E o Spring Initialize aqui já vai entregar elas para você. A gente vai gerar o projeto, escolher uma pastinha aqui para a gente salvar. Deixa eu salvar, beleza. Estou dando uma organizada aqui nas pastas. Vamos lá, nosso projeto está carregando aqui no Gradle. Fazendo build, tudo certo. Um probleminha com a ideia ali, mas a gente pode ignorar. Vamos lá? Então a primeira coisa é a gente dar um play aqui, um run no nosso projeto e a gente vê como é que ele está funcionando. Ok? A gente pode ver que ele já subiu aqui com o Spring Security na porta 8080. A gente pode ver que o Spring Security já gerou um password aqui, que ele automaticamente, né, já protege os nossos endpoints aqui, o nosso projeto. Então se a gente tentar ir aqui na página, né, localhost 8080, que é onde ele subiu, ele já vai pedir, porque ele por padrão vem configurado com esse form login aqui, que você colocaria, né, no caso user, que é o usuário padrão, e essa senha que o Spring Security disponibilizou. Isso aqui é a parte mais simples. A gente vê que como a gente não tem nenhuma página configurada aqui no barra, né, na nossa home ou Windows, ele mostra pra gente dessa forma, como se fosse um erro, porque ele não encontrou nada, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar aqui. Como eu falei, esse vai ser um tutorial bem prático, então o meu conselho para você é pegar os conceitos que foram utilizados aqui, né, e você levar isso para o projeto que você precisa. Então evite de seguir exatamente, você pode seguir no começo para tentar entender, pegar um pouquinho dos conceitos aqui, entender o que foi feito, mas saia do ambiente controlado. Você vai ter muito mais aprendizado se você não ficar, né, nesse ambiente controlado que foi feito basicamente para dar certo. Eu vou tentar fazer esse vídeo uma gravação direta, então se der algum erro aqui a gente dá uma corrida junto para descobrir o que aconteceu, beleza? Então, como vai ser bem básico, eu vou estar construindo as classes aqui, vou construir só um controller para a gente expor o nosso endpoint principal, né?
mas o básico é esse, ok? Então vamos lá. Login controller, beleza? A gente vai ter um controller aqui que a gente vai anotar com request mapping, ok? E com @controller. Como esse não vai ser um endpoint hash, a ideia é a gente expor uma página HTML mesmo, né? Um recurso HTML. A gente poderia expor um endpoint hash da mesma forma, então a gente utilizaria o hash controller ali ao invés do controller, mas eu quero construir uma páginazinha HTML aqui para a gente trabalhar, tá ok? Então vamos lá. Aqui. Isso aqui vai ser string homepage. Homepage, beleza? Nome bonitinho. A gente vai retornar aqui a nossa página principal. A gente pode chamar de index. Ok? E o Spring basicamente ele tenta procurar se a gente criar uma página, né? Com o nome de index, uma página HTML aqui dentro do nosso resource, ele vai automaticamente reconhecer essa página como a principal, ok? Então, a gente pode construir aqui uma página HTML 5, ok, hello world, ficar bonito. E a gente vai fazer seja bem login. Então, beleza. A gente vai ter aqui nossa página index. Se a gente botar para abrir o exemplo aqui de como que ela deve ser, é isso aqui que a gente vai ver quando a gente tentar abrir a nossa página. Tá ok? Agora a gente pode até reiniciar o nosso projeto aqui. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. Temos o nosso request mapping aqui. Ele deveria cair direto para home se a gente tentasse acessar. Ó, ele pediu para a gente fazer o login, user. A gente vai pegar a senha que o Spring disponibilizou aqui para a gente. Ok? Sign in. Bem-vindo ao Social Login. Tá ok? Então, ele está pegando o nosso controle, está expondo esse endpoint aqui, que seria o barra, né? ML. Então, agora a gente vai começar a fazer as nossas configurações aqui. Basicamente, o que seria? A gente tem hoje o Spring, né, Security, fazendo todo esse controle da segurança da nossa aplicação, né, e expondo um login social para a gente, né, um form login para a gente conseguir acessar. Então a gente acessa através de um usuário e senha, ok? Então o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai criar uma classe de configuração para o nosso Spring Security, porque aí a gente vai ter a possibilidade de configurar, né, algumas dessas pré-configurações que já vem no Spring, a gente vai poder mudar elas, alterar e ver ali como é que funciona um pouco mais do Spring Security, principalmente agora nessa versão nova, ok? Então a gente vai ter lá a nossa Security, nossa classe chamada Security Config, Security Config, falta um. Ok. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar ela como configuration, que é uma classe de configuração. Então ele vai pegar tudo que tiver aqui na nossa classe, né? Ele vai entender que essa classe é uma configuração para esses métodos e para o que a gente tiver aqui dentro. E em vez de pegar do padrão, né, que já tem por padrão, a gente vai estar basicamente estendendo aqui o que o Spring já tem e fazendo umas alterações, sobrescrevendo. E o Enable Web Security, né, que é para a gente fazer a segurança, né, a gente está configurando aqui as classes de segurança, tá? Beleza? Ele vai mostrar aqui para a gente como fazer bonitinho. Se você quiser, pode até copiar e colar aqui. Mas a gente vai fazer algumas configurações bem básicas. Nessa versão do Spring, agora a gente não precisa mais estender, igual a gente fazia antes, o Configure Adapter, né? Que tinha no Spring Security anterior. Então, a gente pode fazer só assim. Ok? Deixa eu
Tá aqui um bin para isso. Opa, bin. Foi. E aqui a gente vai chamar o HTTP Security. Está recebendo aqui. E vai estar configurando esse cara, ok? Então aqui basicamente a gente vai retornar o HTTP .build. Ok, o que aconteceu aqui? Ah tá, exception handler. Ok, até agora, se a gente rodar a nossa aplicação, a gente ainda não fez nada, porque a gente não fez nenhuma alteração, nenhuma modificação. Aproveitar que ele está subindo ali, pegar um pouquinho d'água. Show de bola. Então é basicamente como se a gente não tivesse mudado nada. A gente tentar, né, dar um F5 aqui. Não quer sair, beleza. Barra logout. A gente não configurou. Ó, tá vendo? A gente como mudou, né, na verdade, a gente só colocou aqui o nosso HTTP build, a gente sobrescreveu as configurações que o Spring tinha de segurança. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, HTTP, beleza, authorize requests, beleza, a gente vai chamar aqui de requests. nRequest authenticated. Ok. Agora a gente vai estar dizendo que qualquer, né, request que for feito para nossa aplicação aqui, né, ele tem que ser autenticado, né? Beleza? A gente tem aqui o request, qualquer request que a gente fizer, independente, ele tem que ser autenticado. Então, se a gente rodar de novo aqui, acesso negado. Beleza? Só que dessa vez a gente teve um acesso negado, mas ele não expôs para a gente nenhuma página para a gente logar. Por quê? Porque quando a gente fez essa configuração aqui, a gente sobrescreveu as configurações padrões que já existiam no Spring Security, mas a gente não colocou nenhuma forma do nosso usuário, se logar. Então, o que a gente precisa fazer é dizer para ele que ele tem que ter uma forma de se logar. Se a gente, então, adicionar aqui, por exemplo, o form login, a gente está dizendo que a forma de se logar agora é um form login. Então, vamos lá, dar um play aqui e vamos ver como é que ele vai aparecer para a gente. Ok? Deixa eu dar um F5 aqui. Agora a gente tem o nosso form login. A gente pode ir lá, user, pelo padrão, pegar a senha e sign in. Agora a gente conseguiu. Então a gente configurou o nosso form login. A gente tem a possibilidade também de fazer dentro desse form login, colocar uma página de login específica para ele. Mas assim, como a ideia aqui do nosso projeto não a gente trabalha com form login, a gente já tem muita coisa aí na internet que a gente pode pesquisar, né, e trabalhar com configuração de form login, você pode dar uma olhadinha aí, é bem simples. A nossa ideia aqui é trabalhar com o Auth2. Então, o que a gente vai fazer é configurar um Auth2 login, ok? Então, a gente rodar de novo aqui. Nossa execução falhou. Vamos ver por quê. Agora, olha o que ele disse aqui pra gente, ó. A nossa classe aqui, né, de configuração, ela falhou por quê? Porque ela requer um cliente de configuração, né, um client registration repository que não pode ser encontrado, ok? Então, o que isso significa? Quando a gente trabalha com o Auth2, a gente tem que dizer para a nossa aplicação qual é o client que a gente está utilizando, né? Qual serviço que a gente vai utilizar para a gente fazer essa autenticação. E a gente faz isso através da nossa... A gente pode fazer isso, né, com o Spring Boot, através da nossa classe aqui, nossa
nosso arquivo aqui de properties, ok? Nosso arquivo de configuração de propriedade. Eu não gosto de usar muito o property, então eu vou transformar ele em YAML e a partir disso a gente vai configurar aqui a nossa aplicação, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, só para ficar forte, eu vou trocar a porta para 80. A gente pode entrar só sem ter que digitar a porta, ele já vai entrar direto. Ok? E agora a gente vai começar a configurar o nosso Spring Security. Beleza? Então, o Alt2, né? Esse protocolo que a gente vai utilizar aqui de segurança, né? A gente vai ter a possibilidade de decidir serviços, né, pelos quais a gente vai fazer a autenticação do nosso usuário, né, que ele vai poder se autenticar da forma que eu mostrei para você lá no começo. Então aqui, se a gente der uma olhadinha no serviço que a gente tem, por exemplo, da Google, né, para a gente poder utilizar, né, expor a nossa aplicação com esse tipo de autenticação, a gente precisa de uma credencial da nossa aplicação dentro da Google, beleza? Aí você tem o site lá, que é o Cloud, né, o Google Developer. Você vai ter esse console aqui. Então, se você for lá, né, Google Alt2, beleza? Você vai ter esse site aqui, developer.google, e ele vai te dar, né, um overview aqui de tudo que você precisa fazer para poder configurar, mas basicamente você precisa de uma conta de desenvolvedor da Google e você entra nesse site aqui e vai no console, Google API Console, ok? Aí ele vai te mostrar aqui como essa página, exatamente aqui, que você vai poder configurar suas aplicações, né, e criar, né, o que você precisa aqui, o Client ID e o Client Secret. São as duas informações que você precisa passar quando você vai fazer essa autenticação com a rede social, né, com um serviço diferente, e você precisa passar esse cara para a sua aplicação. Então, como é que você faz? Você vem aqui em credencial, ok? E eu já tenho uma aqui, você pode ir lá criar credencial ID do client OAuth, ok? Vai carregar aqui para você diz o tipo de aplicação, tá vendo? Você tem aplicativo, Android, computador, a gente vai botar aplicativo web, ok? E a gente pode dar um nome aqui, social login. Beleza. Aqui agora a gente vai colocar a origem, né? E o que é a origem? Aqui ele vai explicar para você, ó, as origens HTTP que hospedam o aplicativo da web. Esse valor não pode conter caminhos, caracteres coringa. Se você utilizar porta diferente, tenta, por exemplo, exemplifique, ok? Então, aqui você vai adicionar a URL da sua aplicação. Como a gente vai estar rodando aqui a nossa aplicação local, a gente vai adicionar a URL local da nossa aplicação, que no caso http localhost. A gente pode botar só assim porque a gente designou a nossa porta principal aqui como 80, então ele vai rodar, só precisa de localhost para rodar. Ou seja, qualquer requisição que venha para essa credencial aqui, por essa credencial que não esteja rodando nas portas identificadas aqui, ele não vai permitir, beleza? Ele não vai permitir a autenticação do usuário, de quem estiver tentando se autenticar ali. Então, a requisição para esse cara tem que vir dessa URL que você definiu aqui. Ou, por exemplo, se a sua aplicação está rodando em algum servidor e você vai ter lá a URL dela, você tem que adicionar ela aqui. Você vai adicionar aqui a URI, né? No caso, você vai pode adicionar mais uma aqui. Você pode deixar uma de teste, pode adicionar outra. Se vem de mais de um servidor, né? As requisições vierem de mais de um servidor, você pode adicioná-las aqui. No caso, a gente só está rodando localhost para teste, então a gente vai deixar só o nosso localhost aqui. Agora, a gente tem a URI de redirecionamento, beleza? Autorizada. Aqui nesse caso, a gente vai utilizar
a nossa URL base de redirecionamento. No caso, a gente só essa URL aqui, ela só precisa dar um match com a que a gente vai utilizar depois na nossa configuração. Mas geralmente o padrão que você vê principalmente no Spring, ele já vem assim, no Spring Security, né? Code barra, aí no caso a gente decide aqui qual o nome do serviço. No caso a gente pode botar aqui Google, ok? E a gente já tem esse cara configurado e a gente vai lá e cria. Criado. Ok? E aí, quando a gente cria, ele vai mostrar para a gente esses dois carinhas aqui, que são seu Client ID e a chave secreta. Tá bom? Como eu estou fazendo um tutorial aqui, eu vou deixar isso aqui à amostra, mas você, por favor, não permita que isso aqui, essas informações vazem na sua aplicação, ok? Quando você for fazer, você deixa ela ali dentro de uma variável secreta, um arquivo de configuração que não vai ser, você não vai subir, ok? Você usa variáveis de ambiente, o que for necessário ali para você manter em segredo as suas informações. Você pode fazer o download de arquivo se quiser, mas eu, em vez de fazer o download, eu vou salvar eles aqui direto na aplicação. Depois eu mostro para você como salvar através de variáveis pelo próprio IntelliJ, ok? Então a gente vai configurar da seguinte forma: Spring. Se a gente já botar aqui, ó, Alt2 Client Registration, esse cara que a gente vai precisar, ok? E aí a gente diz para ele qual é o client que a gente está utilizando. No caso vai ser o Google, e aí ele vai pedir o Client ID e o Client Secret. O restante, para o Google, você não precisa do restante das configurações agora. Então a gente vai pegar só essas aqui. Do Client ID e do Client Secret. E vamos adicionar aqui direto, beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo para o nosso Spring Security, que está utilizando o Alt2, a gente fala para ele, ó, pega lá, ó, Client Registration, que foi o que ele pediu aqui para a gente, tá vendo? Client Registration aqui. Ó, Security, Alt2, Client Registration. E a gente está dizendo para ele qual cliente que a gente está utilizando, no caso do Google. E aí ele pede esses dois parâmetros aqui, que é o que ele vai passar lá para o servidor do Google para dizer, ó, essa aplicação aqui com essas informações, ele pode se autenticar, pode fazer a autenticação do usuário. E aí ele vai permitir, beleza? Então se a gente rodar a nossa aplicação agora, ela deveria rodar sem problemas, ok? Iniciou a porta 80, ó que bonito. E a gente vai lá na nossa aplicação, dá um início aqui. Opa, tá. É porque a gente não está rodando mais, né? Está rodando só na 80. Ó, e ele jogou direto a gente para autenticação aqui com o Google. Ok? Então a gente vai dar aqui. Selecionamos o nosso usuário, ó, conseguimos nos autenticar aqui. Conseguimos acessar a nossa aplicação, beleza? Então a gente conseguiu já fazer a nossa configuração com o Google. Então aqui a gente já conseguiu fazer a nossa autenticação com o Google. Agora a gente vai fazer com uma que é um pouquinho mais complicada, que é a do LinkedIn, né? O motivo principal para eu estar fazendo esse vídeo é por causa disso, porque eu tentei fazer para um serviço que eu estou construindo e tive algumas dificuldades, né? Então tive que correr atrás de informação, pedir ajuda, falar até com o Daniel, né, que é um desenvolvedor na VMware, e ele me ajudou muito com essa questão da autenticação utilizando o LinkedIn, porque a gente precisa de algumas configurações. O LinkedIn ele precisa, né, de algumas configurações especiais, algumas informações especiais que ele recebe, e ele manda as informações de forma diferente que o Spring Boot, o Spring Security ele recebe. Então, para a gente trabalhar com ele, a gente precisa fazer algumas configurações aqui particulares, beleza? Eu vou te mostrar aqui como que a gente faz, né? Esse é o motivo principal desse vídeo, para ajudar quem tiver com a mesma dificuldade que eu estava tendo, ok? Então, o LinkedIn, ele vai precisar de mais configurações do que o Google, ok? Então, a gente vai precisar do Client ID, ok? Do Client Secret,
do Client Authentication Methods, do Authorization Grant Type. A gente vai precisar configurar o Redirect URI, o escopo, que a gente pode deixar só assim, e o Client Name. Ok? Então a gente vai precisar de todas essas configurações aqui no nosso Client Registration. Tá bom? Então, para a gente conseguir essas informações, como é que a gente faz? A gente vai lá no LinkedIn Developer, né? A gente tem a página da mesma forma que a gente tem esse aqui para o Google, né? A gente tem lá para o LinkedIn. Então, se você procurar aqui, ó, LinkedIn Auth2, você também vai encontrar, beleza? Developer LinkedIn. Só a internet dá uma cooperada aqui, a gente consegue. LinkedIn for Developers. Cadê? Não tô conseguindo achar a página. Calma, Link Developers LinkedIn. Ah, tá. Agora fomos para a página certa, beleza? Essa página aqui que você vai ver. E aí você precisa ter, né, o cadastro também. Então você se cadastrou lá, bonitinho, tem a página no LinkedIn. Outra coisa que você precisa ter é uma página no LinkedIn. Se a sua aplicação ela é para uma página de outra pessoa, né? Igual que eu estava fazendo, de outros usuários, você precisa informar eles que você vai fazer, você vai utilizar a página deles, né? Então, a sua aplicação precisa ser para o LinkedIn, ela precisa estar linkada a uma página que exista no LinkedIn, beleza? Então, eu criei essa página aqui para mim. Eu estou como administrador dela, então eu tenho autorização para poder fazer ela funcionar da forma que deveria, né? Tem autorização para liberar o aplicativo para se conectar com ela. Então você vem aqui em Create App, você escolhe o nome da sua aplicação, por exemplo, Social Login, pode ser a mesma aplicação. E aí você precisa da página para você linkar. Então você vai pegar o endereço, se eu clicar aqui, copiar link, vou pegar o endereço da página. Ele já vai aparecer aqui, você tem a opção de colocar a política de privacidade se você quiser. Eu não vou colocar, deixa eu ver se dá para fazer um upload do logotipo aqui e concordar. Beleza? Agora você cria o seu aplicativo e você vem aqui em, primeiramente, Settings, você precisa verificar esse aplicativo. Então, quando você clica aqui, ele vai gerar uma URL. Você pode copiar ela e enviar para a pessoa que seja o administrador da página. Se você for o administrador da página, o que você precisa fazer é colar sua URL aqui. Ele vai abrir lá, pedir para você verificar ou não, né? Você fez a verificação, pronto. Você já tem o seu app aqui criado no LinkedIn Developer. E aí o que você precisa fazer é solicitar aqui, por exemplo, se você quer que ele tenha permissão de pegar, né, de dar permissão para seus usuários de se logarem utilizando o LinkedIn, você precisa habilitar esse serviço aqui. Então você faz o Request Access, ok. Vamos lá, tudo certinho. Beleza, agora você tem o produto adicionado aqui, logar com o LinkedIn, ok? Da mesma forma que a gente fez lá para o Google, você precisa adicionar aqui as URLs que a URL é autorizada, tá vendo? O domínio que tem autorização. Se você não adicionar o domínio, ele não vai permitir você, como é que fala? Não vai permitir a sua aplicação autenticar os usuários através dele. Então aqui a gente vai estar utilizando o localhost também. Beleza? Update. E aqui no Auth2 Settings, você precisa configurar a URL de redirecionamento. Que basicamente vai ser localhost, a mesma URL base, né, que você já tem, barra, aí você vai fazer login, barra, auth2, barra code, barra, e aí você bota LinkedIn, ok? Depois eu vou dar uma explicada mais ou menos como funcionam esses caras. E aqui embaixo você tem os escopos. O que é o escopo? Assim como lá no Google, né, se você der uma olhadinha, ele vai ter também essas informações para você configurar. Deixa eu só me encontrar aqui onde é. Tela de permissão, se eu não me engano. Por quê? O escopo ele vai dizer quais informações
né, o seu usuário ele vai estar dando autorização, né, para sua aplicação utilizar quando você se logar, beleza? Então aqui, se você olhar aqui, ó, o que são escopos confidenciais, o que é o consentimento, ele vai dizer quais dados do usuário ele pode pegar, ok? Então, o seu usuário ele tem que dar consentimento nessa utilização de informações. Né? E você tem que estar muito ciente disso. Se você for guardar informações, né, dá uma olhadinha sobre LGPD e ver como você pode trabalhar com isso sem estar infringindo a lei, sem gerar problemas para você, para sua aplicação ou para o seu cliente. Tá? Aqui o escopo do LinkedIn, ó, ele dá acesso ao e-mail e ao online profile, que são informações básicas, que é o nome de usuário e a foto. Tá? A gente vai dar uma olhadinha em como a gente pode extrair essa informação aqui quando o usuário faz login, mas daqui a pouquinho, tá ok? Então vamos lá, a gente já fez aqui a configuração que a gente precisava fazer dentro do LinkedIn e agora a gente precisa configurar as informações na nossa aplicação. A gente tem aqui o Client ID já, né? O Client Secret, escondido aqui. Beleza. Agora, essa aqui é uma parte que é mais difícil de encontrar na internet e foi o Daniel Garner que me ajudou, o cara lá da VMware. Hoje, o Spring Security, né, com o LinkedIn, ele precisa utilizar um método diferente. Porque você vê por aí as pessoas utilizando o post. Só que, na verdade, para esse cara, se você utilizar só o post, ele não faz o envio da informação do Client Secret. Então, se você colocar só o post aqui, na hora de fazer a autenticação, ele vai enviar as informações para o servidor do LinkedIn sem o Client Secret e isso vai gerar um problema porque ele vai dizer para você que está faltando essa informação. Então, para você conseguir enviar, você precisa botar Client Secret Post. Ok? E o método de autorização é o Authorization Code. Vou ver se eu escrevi certinho. Authorization, beleza. Agora, o URL de redirecionamento. Essa aqui é, ó, você pode utilizar aqui já uma variável que é a base URL, que ele vai fazer o quê? Basicamente ele vai estar pegando o localhost, http localhost, né, e vai estar passando. E aí você bota a mesma URL que você definiu lá na sua aplicação. Você poderia botar outra, né, personalizada, se você quiser, não tem problema. A gente vai utilizar a que é meio padrão aqui. A gente vai pegar o Registration ID. O que é o Registration ID? Esse cara aqui. Então ele vai estar dizendo, passa aqui no final o LinkedIn. Que é a mesma coisa que a gente configurou aqui, tá vendo? LinkedIn. E o escopo. O escopo é o quê? São esses dois caras que ele disse aqui pra gente que a gente tem autorização para utilizar no nosso cliente. Aqui é uma lista, então a gente tem autorização para utilizar, pegar essas duas informações. Tá? E aqui a gente vai passar LinkedIn. Ok? Só que só com isso o LinkedIn não funciona. Você vai precisar de uma configuração, além do Client Registration, do Provider. Tá? Para o LinkedIn a gente vai precisar dessa configuração. Então a gente vai passar o ID também aqui. E aí para esse cara a gente precisa configurar algumas informações. No caso, o token URI, que é onde ele vai fazer a extração, né, do token que ele vai precisar para a gente utilizar aqui para ele conferir que está certinha as informações. Aqui user info URI e username attribute, beleza? Ok, essas informações você consegue na documentação. Aqui, se você der uma olhadinha, deixa eu ver aqui onde ela se encontra. Deixa eu só verificar aqui. A internet não está ajudando muito hoje, mas vamos lá. Authentication, get access, get API. Problema, depois eu vou deixar o link aqui de onde você consegue as informações e vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Mas agora eu vou repassar já configurado para você, para ficar mais rápido aqui, senão vai demorar a ficar caçando essas informações, beleza? Deixa eu só copiar aqui.
também consegue essas informações na internet. Aqui é onde o LinkedIn ele libera, né, o token para o Alt2, token de acesso. Tá? Aqui é o URL de autorização, onde ele vai bater para buscar as informações. E esse cara aqui é onde ele vai buscar a informação do usuário, ok? Você tem outras URLs que você pode acessar e buscar outras informações que vem lá. Mas, basicamente, é essa configuração aqui que a gente precisa fazer para o nosso LinkedIn funcionar com o Alt2 por enquanto, ok? Mas se a gente iniciar aqui, vamos dar uma olhadinha no que, como é que vai ficar a nossa aplicação, tá? Localhost 80. Ok. Ele liberou para a gente só o Google. Vamos entender o porquê aqui. Login. Logout. Verdade. Vamos lá. O que acontece? Como eu falei, o Spring Security ele vem com algumas pré-configurações para esse Alt2. Então, uma dessas pré-configurações é identificar quando você está utilizando o Client Registration do Google, do GitHub, do Facebook, se eu não me engano, e de mais uma outra rede, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, ele tem desses caras, essas informações desse cara já pronto. Então, quando ele identifica lá no seu application que você tem aqui, por exemplo, ó, uma configuração do Google, então ele vai dizer para você, ele vai dizer pro Spring Security, usa esse cara aqui lá na frente. Então, basicamente, ele só está entendendo, ele só entende esse cara aqui, ele não entende as configurações que a gente fez do LinkedIn. Então, para a gente prover aqui um cara, né, para a gente dizer para ele utilizar também, dar a opção da gente se logar com o LinkedIn, a gente vai precisar fazer uma personalização aqui na nossa aplicação. Qual que é ela? Ó, a gente tá vendo, a gente tem uma página aqui, né, login, alt2, blá blá blá. Se você vir aqui e inspecionar essa página, a gente vai ver aqui que no body dela a gente tem algumas informações, tá vendo? Tem um container, uma table, blá blá blá, tr, a gente pode fazer mais fácil, exibir o código fonte. Ah, tá, a gente não vai conseguir exibir porque a gente fechou lá a nossa aplicação. Deixa eu ver se eu consigo copiar daqui. Acho que não consigo. Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos rodar nossa aplicação de novo. Olha, vou tentar deixar isso aqui mais natural, real. Às vezes a gente não vê algumas coisas. E vamos dar um F5 aqui. Beleza, acho que agora a gente consegue ver o código fonte da nossa página. Ok, código fonte aparecendo aqui, a gente pode copiar. O que a gente faz? A gente criar uma página de login. HTML com esse cara aqui. Colamos aqui, beleza. Então, agora a gente pode fazer uma configuração aqui, uma personalização. Alt chamada login page, que é o que? A gente vai dizer para o nosso Spring Security, né? Qual a página que ele tem que buscar para fazer login, né? Só que a gente precisa configurar essa página para o nosso usuário conseguir utilizar ela. Get login page. Então, quando ele chamar no endpoint de login, ele vai encontrar esse cara aqui vai chamar o nosso HTML aqui, tá certinho? Então, vamos fazer o teste. E confirmar se está tudo funcionando. Não está tudo funcionando. Por quê? Ambiguous. Ah, tá. Essa é a questão. Login. Agora sim. Esquecido de mapear esse cara.
Então, quando a gente entrar na nossa página de login, por algum motivo deu problema. Pô, foi pro Google. Localhost 80. Login. Tá dando erro. Too many redirects. Tá. Problema. Houston, we have a problem. Vamos ver qual é o problema que estamos tendo aqui. Vamos de redirecionamento. Sim. Vamos explicar um pouquinho. Essa aí eu dei bobeira dessa vez. Beleza? O que a gente fez? A gente disse aqui que todas as nossas páginas, né, todos os nossos requests deveriam ser autenticados. Porém, a gente tem alguns poréns aqui, né? Que requests que vão para a nossa página de login, eles não podem solicitar, né, a autenticação. Então, o que a gente vai fazer é dizer que requests que vêm para a nossa página de login, eles têm que ser permitidos, ok? Permita todos os requests que vêm para a nossa página de login. Então, assim a gente consegue acessar ela. Senão ele fica tentando redirecionar, ele vai tentar, ó, entra na página de login. A página de login está proibida, tem que autenticar. Aí ele fala, tem que autenticar com o quê? Com o Alt2. Aí eu falo, para autenticar com o Alt2 é a página de login, mas a página de login precisa autenticar. Então a gente estava num loop eterno ali de redirecionamento, por isso que estava dando erro. Isso acontece. Então, outra que a gente tem que permitir aqui é a nossa página de resources. Ok, a gente permite tudo aqui. E vamos lá. Dá o play, ver se agora tudo certinho. Beleza, agora temos a nossa página de login. E essa página de login que a gente está utilizando, ela não é mais a página de login que é provida ali pelo Spring Security. Já é uma página de login que nós temos o controle agora da configuração e do que a gente quiser fazer aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar aqui, cadê? Red. Vou botar aqui login com Alt2. Social login web. E a gente dá o play aqui. Beleza, essa é a nossa página de login. Então, o que isso quer dizer? A gente pode personalizar da forma que a gente quiser aqui a nossa página de login do nosso usuário, né, com o Alt2. A gente pode botar as informações que a gente quiser aqui. Se você reparar, a gente tem um link aqui, ó, tem um TRTD aqui, e a gente tem um link pro Alt2 Authorization Google, beleza? Que é aquela URL de autenticação que a gente repassou lá pro Google para a gente conseguir fazer autenticação com o Google. Porém, a gente tem mais uma, né, que é a nossa de autenticação, né, com o LinkedIn. Então, como eu falei, a gente pode personalizar. Então, o que a gente pode fazer aqui é dar um Ctrl+C, Ctrl+V, o Auto Authorization. A gente faz o que? A gente troca esse cara por LinkedIn e repassa aqui LinkedIn e muda o nome. Ok? Então agora, basicamente, deveria já estar tudo funcionando. Vamos dar um F5 aqui. Beleza, tá vendo? Agora a gente tem nossas duas opções aqui de autenticação com o Google e com o LinkedIn para o nosso usuário. Então vamos lá. A gente vai clicar no Google, ver se está tudo funcionando direitinho. E beleza, fomos redirecionados para a nossa página principal aqui. Se a gente botar aqui em cima /logout, que é para a gente fazer o logout, a gente não tem esse cara, não sei porquê. /logout. Verdade, a gente não configurou o logout, né? Da mesma forma que a gente não tinha configurado login antes, a gente também não configurou o logout, então obviamente ele não vai funcionar. Então o que a gente faz aqui é
configurar o nosso logout. Então a gente vai só repassar aqui o que ele tem que fazer. Logout request esse agora vai. Opa, agora funcionou. Beleza? Conseguimos configurar aqui nessa página isso aqui. Logout request matcher. Faça um anti-matcher aqui. Com logout, permit all. Beleza? Ele redireciona a gente de volta para a página de login. E vamos testar com o LinkedIn agora. LinkedIn, não quer funcionar. Vamos ver por que não. LinkedIn. Deu um erro aqui. Vale authorization. Tá. Eu sabia que eu tinha escrito errado. Autorizei. Isso é porque eu conferi, hein? Vamos lá, rodar de novo. Authorization code. Ok. Rodar de novo, página de login. LinkedIn. Opa, agora foi. Entrar com o LinkedIn, ele vai dizer para você qual é a conta que você está utilizando para logar, vai dizer qual é o aplicativo que você está logando, né? Que você está dando, e você vai utilizar, ó, tá dizendo o que sua aplicação gostaria de utilizar, que é aquele scope lá, o endereço de e-mail e o nome e foto. Beleza? Você dá não permitir. Tivemos um erro, vamos ver qual foi o erro. Tá, não temos uma descrição do erro aqui. Então, o que a gente faz quando a gente não tem uma descrição do erro? Uma coisa muito legal que o desenvolvedor gosta, que é o debug. Beleza? Então a gente vai botar aqui login level .spring framework .security 2.trace. É o que? A gente vai debugar a nossa aplicação e dizer pra gente o que está acontecendo. Vamos ver se vai tudo funcionar direitinho como deveria. Local, tá, consegui digitar localhost, foi tenso. Beleza, vamos ver se está logando aqui. Beleza, ele está logando todas as informações aqui, ó. A gente tentou acessar, deu acesso denied para nossa página principal e ele redireciona a gente para a nossa página de login. O Spring tem vários filtros aqui, se a gente for ver, ele vai invocando vários filtros, tá vendo? E ele vai batendo com cada um e vendo se ele deve acionar aquele filtro ou não. Aqui, por exemplo, ele identificou que deveria acionar o Alt2. Beleza, requesting, authorization, check authorization wrap, getting login. Beleza, entregou pra gente a página de login. Vou dar um clear aqui. Vamos ver o que acontece se a gente clicar em LinkedIn. Ele dá um erro pra gente, vamos ver qual o erro que ele tá dando aqui. Ó. Get, erro ocorreu quando tentava pegar as informações. Ó, um erro ocorreu enquanto estava tentando retornar as informações do token da resposta. Vamos lá. Então, ocorreu um erro quando ele estava tentando pegar o token. Tá vendo? A gente tem um token URI aqui. Então, o que significa? O servidor lá de autenticação, que no caso é o LinkedIn, ele retorna para a gente um token. A gente precisa pegar esse cara, essa informação, e tramitar ela dentro da nossa aplicação
né? Para ela ser tratada, para ela ser identificada as informações que vem ali dentro dela, né? Que dentro desse token, né? Vem todas as informações que a gente requisitou. Só que o LinkedIn, diferente do Google, ele retorna o token de uma forma que o Spring Security não consegue ler. Então a gente vai para a terceira parte da nossa configuração aqui que a gente vai precisar fazer, que foi aí que o Daniel me ajudou pra caramba, né? Eu sei que ele não deve entender português, mas thank you so much, Daniel. Então eu vou repassar aqui o que foi que ele me passou, como a gente deve fazer essa configuração, beleza? De token endpoint. Então vamos lá. Token, a gente vai passar aqui, sozinho através de um lambda. Beleza, não vou passar assim não, vamos passar assim, ok? Então vamos lá. var default map converter igual a new default map alt2 response converter, beleza, esse cara aqui. Vamos lá, passar um converter, passar um map aqui dentro, e dentro desse cara vai ser um string e um object. Importou o converter. Opa, aqui a gente precisa passar um alt to access token response. Ok? O que a gente está fazendo é, a gente está recebendo o token, né, do LinkedIn, e a gente vai precisar converter ele para a gente conseguir ler. Vou pegar esse response aqui, a gente vai passar para with token type new hash map, beleza? E aqui dentro a gente passa o nosso token response. Vai chamar o with token, vai fazer um put, vamos colocar o alt to parameter names dot token type e passar essa chave, o nosso valor, alt to access token, ponto token type better get value. Ok, a gente está dizendo o tipo do nosso token, default map converter, convert. Ok, agora vá http converter, vou passar um new alt to token response, response http message converter nesse cara, a gente set access token response LinkedIn map converter. Ok, agora vá rest operations hash template list of new form http message converter new http converter. Cortamos a lista. Ok, hash operation set, aqui a gente vai passar um erro render para caso dê algum problema. Response erro render. Nosso cliente. Foto. Response client set hash operations hash operation. Beleza, e aqui token dot access token response, a gente passa o client. Ok, aqui a gente tem a forma de tratar o token que a gente recebe do LinkedIn, ok? E
repassar ele para dentro da nossa aplicação. Então vamos rodar lá esse cara. Subiu. Localhost. Página de login. LinkedIn. Estamos dentro. Show. A gente pode ver aqui, ó, até nas configurações, ele passa aqui pra gente, ó, o cara que se autenticou, né? Quem foi que acessou a nossa aplicação, ele recebe do token essas informações aqui, lá do servidor, tá vendo? Fala qual é o escopo, os atributos, blá, blá, blá. Então assim, cara, agora eu quero pegar essas informações que ele passa aqui e eu quero utilizar elas. Beleza, a gente logando na nossa página principal, a gente tem a informação aqui, né, que a gente setou lá no nosso HTML, mas a gente pode utilizar a informação do usuário, que a gente vem lá no escopo, né, da forma que a gente achar melhor. Então a gente pode utilizar passando, por exemplo, utilizando o TimeLeaf, né, que a gente setou lá na nossa aplicação. A gente pode botar aqui um spam, por exemplo, com a tag do TimeLeaf. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha na documentação do TimeLeaf, como você passar essas informações. Tá aqui, por exemplo, user name, que é o nome, a gente quer pegar o nome do usuário. O que a gente faz? A gente vai lá no nosso controller, né, onde a gente passa a informação para o nosso usuário. A gente vai utilizar o Authentication, que é o objeto que vem com as informações do usuário, e o Model, que é um objeto do Spring Boot que a gente utiliza para poder passar as informações para dentro do nosso HTML. E aí a gente pode fazer da seguinte forma, né? O nosso usuário, né, quando ele vem dessa forma de autenticação do Auth2, ele é um default Auth2 user, ok? Então a gente pode fazer um cache aqui para a gente poder utilizar as informações, pegando o get principal, que é onde estão todas as nossas informações. E aí a gente pode puxar um map aqui de puxar os atributos desse cara, user.getAttributes, e aí a gente pode passar isso para dentro de um name, por exemplo, e aí a gente faz lá um attribute get default. Quando a gente faz o login, né, com o LinkedIn, o que ele traz pra gente de nome default provided first name, é esse cara aqui, é o primeiro nome. Ou então a gente pode pedir para ele pegar, fazer um get se não existir, né? Ou seja, se a gente não estiver logando com o LinkedIn, a gente pode pegar o given name. Cada cara desse vai retornar a informação de uma forma diferente, mas a gente pode fazer dessa forma. E aí você adiciona no model, né, que a gente setou lá como name, e a gente bota o name aqui. Vamos ver como é que isso vai ficar na nossa aplicação, beleza? Vamos rodar aqui. Está tudo certinho, spam. Beleza. Vou fazer o login com o Google. E tá lá. Seja bem-vindo. Se a gente fizer o logout agora, logar com o LinkedIn, Marcelo. Beleza? LinkedIn traz separado o primeiro nome do segundo nome, então se você quiser fazer, vai ter que puxar as informações aqui e fazer uma concatenação, ok? Mas é isso. Eu tinha esquecido. Falei que ia repassar com vocês como colocar essas informações aqui dentro das variáveis de ambiente aqui do nosso IntelliJ para facilitar. Então, deixa eu mostrar aqui como é que a gente faz isso. Por exemplo, você pega aqui a variável do Google, você vem aqui em Edit Configuration, beleza? E ele vai ter aqui esse Environment Variables. E você pode adicionar esse cara aqui, por exemplo. Você pode botar lá Google underline client ID, beleza? E passar o valor, né? Essa é uma forma de você fazer. A gente pode adicionar aqui outro Google CS. Ok, deixa eu pegar aqui o valor.
esse cara daqui. Deixa eu vir aqui, edita, salve ele aqui, dá um ok. Apply. E aí aqui, como é que você faz? Você passa o Google underline CI e aqui embaixo, opa, o Google underline CS. Então agora ele deveria pegar essas informações da nossa variável aqui. Vou tentar fazer o login aqui com o Google e beleza, funcionou. Ele pegou as informações de lá. Uma outra forma de você fazer, se você não quiser, porque às vezes acontece um problema e o IntelliJ apaga essas variáveis aqui, é você colocá las dentro de um arquivo secreto que você não vai compartilhar no GitHub, beleza? Você pode botar aqui, ó, secret.yaml, pode utilizar assim. Pode ser um application também, mas eu acho que ele pega melhor o YAML. Deixa eu ver se não tem nenhum erro aqui, não. Bota aqui. Você pode fazer a mesma coisa com, por exemplo, o LinkedIn CI e LinkedIn Access. E pegar esses valores daqui, recorta daqui, passa para cá, recorta daqui, passa para cá. Beleza? Você vai pegar o nome da variável, fazer a mesma coisa. Aqui. Vou dar a porcentagem no lugar. É difícil aqui de ver. Ok. CS. Tá. E agora o que a gente faz é editar aqui o nosso arquivo. A gente pode tirar as variáveis daqui que a gente setou. Ok. E a gente faz essa configuração aqui. Enable Environment File. Ok. Você vem aqui e bota JSON YAML File. E aí você seleciona o arquivo que você quer. Apply. Ok. Quando der play aqui, ele deveria pegar as informações daquele arquivo. Funciona. Agora funcionou. É isso, gente. Programação. Já falei que não é ciência. Isso é magia negra e sorte. Uma hora funciona, outra hora não. Mas beleza, funcionou aqui. A gente já viu como passar, configurar essas variáveis aqui no arquivo. E o que você pode fazer é dar um add to git ignore aqui para esse arquivo ser ignorado, tá vendo? Opa. Tá, só tem que fazer o contrário, né? Na verdade a gente tem que ignorar ele. Ok? Tudo que tiver... Você tem a opção de botar tudo que tiver a palavra secret também. Aqui, porque aí ele vai pegar e não vai subir esse arquivo. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu! Eu vou deixar esse código lá no repositório do GitHub. Eu vou passar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, dá uma curtida, segue a gente para mais conteúdos. Valeu! Tchau, tchau!